A gente volta agora ao noticiário político. Voltamos a Brasília. Olha só, o presidente Lula já está pensando na comitiva para a próxima agenda internacional. Confira os detalhes com a repórter Janaína Camelo. O presidente Lula convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para acompanhá-lo em suas próximas viagens internacionais. A primeira agenda do convite é para a cúpula do G20, que vai acontecer na Índia nos dias 9 e 10 de setembro. No próximo final de semana. Lula deve embarcar logo depois das comemorações do feriado de 7 de setembro, quando irá participar do tradicional desfile na esplanada dos ministérios. O G20 reúne os chefes de Estado das principais economias do mundo e que respondem por cerca de 80% do PIB internacional. Com isso, a cúpula se torna uma grande oportunidade para reuniões e encontros bilaterais. Lula também fez o convite para as viagens internacionais seguintes, que são para Cuba e Nova York, marcadas para partir do dia 15 de setembro. Em Nova York, o presidente Lula vai participar da Assembleia Geral da ONU. E em Cuba, tem agenda bilateral com o presidente Miguel Díaz-Canel e também presença marcada no chamado G77, que é o grupo formado por países em desenvolvimento. Embora feitos os convites, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira ainda não confirmaram presença na agenda internacional do presidente da República. Pacheco, por exemplo, disse que antes de responder, irá checar a viabilidade de reorganizar a sua agenda aqui no Brasil nos próximos dias. De Brasília, Janaína Camelo. Mais análise aqui no Jornal Jovem Pan com a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Parece um aceno, né, Dora, do presidente Lula aos presidentes da Câmara e do Senado. Será que é uma tentativa de melhorar essa relação do governo com o Congresso? É um gesto de boa educação, é um aceno, né? É uma gentileza, claro, é uma deferência. Agora, entre esse convite ser feito e ele ser aceito, a distância é exatamente essa que argumentou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. A agenda interna, que é uma agenda que é pesada para os presidentes, para os dois comandantes do Congresso, né? Então, se eles, porventura, não aceitarem esse convite, ou pelo menos não aceitarem todos os convites para fazer todas as viagens, não será assim, não pode ser interpretado como nenhum tipo de retaliação ou desconforto, apenas isso, né? A compreensão de que é feito um gesto de boa educação e eles argumentando que, enfim, tem trabalho para tocar aqui no Brasil, né? E que não é pouco. Pois é, né, Koba? E o presidente Lula, ele, a despeito de todo esse trabalho, ele tem viajado bastante, né? Desde o início do mandato, a gente tem falado muito sobre isso, batido nessa tecla, né? Sobre essa agenda internacional tão extensa do presidente Lula. Agora, nesse mês, o roteiro é o seguinte, né? Índia, Cuba, depois Estados Unidos. Nessa ordem, já começa agora na quinta-feira, 7 de setembro, depois do desfile militar. A justificativa é imprescindível a presença do presidente da República nesses compromissos diplomáticos ou não? Há excesso nessa ambição internacional de Lula? Como é que você vê isso, Koba? É perigoso o excesso no que se chama de diplomacia direta, que é essa feita pelo próprio presidente, né? Até porque o presidente da República ele não tem todos os elementos, todos os dados, todas as informações para sair discursando o mundo afora. Ele não sabe qual é a relação política de cada país em que ele vai estar com os seus parceiros ou seus inimigos em vários setores, na economia, nas relações diplomáticas internacionais. Então é perigoso. A gente já viu isso acontecendo neste governo nas primeiras viagens, em que o presidente Lula fazia viagens, falava coisa que não devia, depois tinha que consertar, desdizer, e isso gera, claro, um constrangimento internacional. Chama atenção agora o roteiro, que ele vai para a Índia, tudo bem, Índia é país dos BRICS, ele acabou de vir da cúpula dos BRICS, tem assuntos em comum interessantes. E depois vai para Cuba e Estados Unidos. Está aí mais uma prova de fogo em relação ao discurso. O que ele dirá em Cuba e que depois dirá também nos Estados Unidos. Será que o discurso vai ser o mesmo em Cuba e nos Estados Unidos, países que não se dão historicamente? Está aí para a gente acompanhar como vai se sair o nosso presidente em mais uma viagem como essa em países que não se dão tão bem assim.